sou a professora Beatriz Acâmpora. Quais são essas fases, então, do planejamento de recrutamento? Primeiro, uma pesquisa interna. O que a organização precisa? Pessoas que são necessárias para uma determinada tarefa organizacional. E aí, essa pesquisa interna, justamente para poder avaliar o que o cargo exige, o que a organização está precisando, o que aquele cargo contribui para o desenvolvimento da organização. A outra questão, a pesquisa externa. O que o mercado de RH pode oferecer? Então, as fontes de recrutamento que você vai localizar e que você vai buscar. E a terceira etapa são justamente as técnicas de recrutamento que você vai estar aplicando. Então, quais são as fontes de recrutamento? A gente já falou um pouquinho agora, pesquisa interna, verificação das necessidades da organização em relação às suas carências de recursos humanos, porque muitas vezes acarretou em uma vaga, por desistência de alguém, por doença, porque a empresa está expandindo, como a gente já falou anteriormente. E aí, quando você vai fazer pesquisa interna, você consegue perceber que muitas vezes não precisa nem a contratação de uma outra pessoa. Alguém pode ser promovido ou até mesmo apenas transferido de setor, sem nenhum tipo de promoção, porque em um outro setor há uma sobrecarga de colaboradores, está sobrando colaboradores. Então você pode simplesmente fazer um ajuste e transferir de um setor para o outro um determinado colaborador e você vai estar atendendo a custo zero. Então isso também é interessante, por isso uma pesquisa interna é sempre importante. E a pesquisa externa, ou seja, o mercado de recursos humanos está oferecendo aquele tipo de colaborador que você precisa, que a empresa precisa naquele momento? Sim ou não? Se não, muitas empresas também pensam nisso hoje em dia. Será que vale a pena oferecer o desenvolvimento do seu colaborador para que ele possa estudar, de repente a própria empresa custear os estudos do colaborador para fazer uma pós-graduação, ou uma graduação, ou um curso técnico específico, ou até mesmo bancar apenas 50%, conversar com o colaborador, mas é importante avaliar que se não existe aquele profissional no mercado, muitas vezes a organização precisa construir aquele profissional. E aí a empresa precisa então investir nisso. Então, através dos resultados obtidos nas pesquisas interna e externa, a organização vai decidir quais são os meios de recrutamento a serem utilizados. Quais são esses meios? Nós temos o recrutamento interno, recrutamento externo e o recrutamento misto. O recrutamento interno é o processamento ou movimentação interna dos recursos humanos. E essa movimentação dos empregados pode ser de três formas. Vertical, que são aqueles que são promovidos de baixo para cima. Horizontal, que são aqueles que são transferidos e muitas vezes pode ser com algum tipo de agregação de valor no salário ou não. Ou diagonal, que são os transferidos com promoção. E aí sim, agrega valor no salário com certeza, absoluta certeza. E aí existe intensa e contínua coordenação e integração do departamento de RH com os demais departamentos. Porque no recrutamento interno é fundamental que o gestor de RH e os analistas de RH possam estar em contato com os gerentes de linha, ou seja, o gerente de cada departamento, para que esses gestores de cada departamento possam passar as informações necessárias de quais são as características que o colaborador que vai ser contratado precisa ter para que aquele cargo seja devidamente preenchido. Ou seja, o que o cargo requer. Porque muitas vezes o gestor de RH ele não conhece efetivamente todos os cargos da organização. Às vezes está abrindo um cargo novo, é algo que vai suprir uma demanda. E essa contínua coordenação e integração entre os departamentos de RH e os outros departamentos se faz, então, extremamente necessário. Ainda dentro do recrutamento interno, nós temos alguns dados básicos. Os resultados obtidos pelo candidato interno nos testes de seleção no seu ingresso na organização são fundamentais, ou seja, esses resultados a gente vai estar sempre consultando, por isso que é importante que o candidato tenha sua pasta. Apenas um alerta para que os profissionais que são psicólogos, eles precisam ter, então, separadamente, os testes psicotécnicos daquele candidato, teste de personalidade, de capacidade, separados da documentação que o candidato traz para a organização. Por quê?
Porque muitas vezes eu já vi isso em organização, dentro da mesma pasta, a xerox da identidade, comprovante de residência e junto lá o teste psicotécnico, que é algo sigiloso. Então tem que tomar cuidado, porque senão todo mundo tem acesso a informações que são sigilosas daquele candidato, isso pode gerar um desconforto para esse candidato, ok? Então, para o profissional psicólogo, deve ter um arquivo à parte, com essas pastas à parte. E é importante que possa ser acessado, sim. E aí solicita-se, então, ao psicólogo quando a organização tem psicólogo. Caso contrário, todos os testes feitos vão ser feitos por administradores, pelo gestor de RH. Existem testes que não são exclusivos da psicologia, então não tem problema algum. E muitas organizações que não têm um candidato, um psicólogo, desculpe, dentro da organização apenas contrata esse psicólogo, esse profissional, para o período em que vai estar fazendo o processo seletivo, principalmente se o processo seletivo requerer a aplicação de testes psicológicos, que é de uso exclusivo da psicologia. Então, um outro fator é o resultado das avaliações do desempenho do candidato, que a gente chama de ADE, avaliação de desempenho. Por quê? Porque muitas vezes o candidato ele vai ser, por exemplo, promovido. E aí é interessante a gente saber como foi a avaliação de desempenho dele, se ele está no ponto de ser promovido ou não. Um outro fator é a análise da descrição do cargo atual do candidato e do cargo pretendido, para que a gente possa avaliar diferenças. Porque se houver um gap muito grande, ou seja, um vazio muito grande, né, um espaço muito grande entre aquilo que ele faz no momento e aquilo que ele pretende fazer, ou seja, que o cargo exige, muitas vezes ele não vai conseguir preencher essa vaga nesse momento. Talvez ele precise de um treinamento antes. Então é interessante também avaliar se essa pessoa pode ser preparada. A vaga pode esperar? Tem uma pessoa ou duas que, de repente, vale a pena a organização investir, então prepare-se essas pessoas para assumir novos cargos. O plano de carreiras, então verificar a trajetória mais adequada para os candidatos internos ocuparem determinadas vagas. Condições de promoção do candidato. Esse candidato está no ponto de ser promovido? Quais são as vantagens e as desvantagens do recrutamento interno? O recrutamento interno ele é mais econômico, ele é mais rápido, mais válido, seguro, ele é fonte de motivação para os empregados, ele aproveita os investimentos em formação de pessoal e desenvolve um sadio espírito de competição. Quais são as desvantagens? Exige um potencial para ser promovido e a motivação para chegar lá. Pode gerar um conflito de interesses, porque muitas vezes, se muitos candidatos querem ocupar uma vaga, de repente aquele candidato que já está há mais tempo na organização pode acreditar que ele tem mais chances ou que a vaga deveria ser dele, porque uma outra pessoa está há menos tempo na organização e não tem a experiência que ele tem dentro da companhia. Pode levar também ao princípio de Peter. O que é isso? O princípio de Peter é quando uma pessoa se esforça muito para chegar a um determinado desempenho, e aí, de repente, a partir de um determinado ponto, ele já começa a deixar a desejar. Por quê? Porque ele já se esforçou tanto que ele não consegue fazer mais do que ele já está fazendo naquele momento. Ele precisa de um tempo de aprendizagem. Para esclarecer isso, eu vou dar um exemplo de leitura. Imagine que você está lendo 3 livros ao mesmo tempo. Provavelmente, o que vai acontecer é que há uma tendência em que você misture as histórias, ou que você, mesmo para guardar as histórias, você precisa de um tempo para sua memória assimilar aquilo. Então, a assimilação exige um tempo, muitas vezes maior do que aquele de colocar o conhecimento para dentro, ou seja, de simplesmente guardar informações. Então, uma pessoa ela pode conhecer tudo do cargo, teoricamente, mas na prática, na hora de realizar determinadas tarefas, essa pessoa tem uma certa dificuldade, em função justamente de não ter ainda o tempo de amadurecimento para desempenhar determinadas tarefas. Então, às vezes, um esforço excessivo pode gerar também um gap para a realização de uma tarefa. Isso é o princípio de Peter. Pode gerar também uma outra desvantagem do recrutamento interno, a perda de criatividade e de inovação. Por quê? Porque a pessoa já conhece a organização, já está lá dentro, muitas vezes já está acomodada, viciada em realizar determinadas coisas de determinada forma. E ainda pode ocorrer, e geralmente quando o recrutamento interno se efetiva, geralmente ocorre a descapitalização do patrimônio humano. Ou seja, se uma pessoa está subindo de cargo,
a uma vaga abaixo dela, que é aquela que ela ocupava, e vai precisar de qualquer forma fazer um processo de recrutamento e seleção para que aquela vaga seja ocupada. Ou as pessoas vão subindo e alguém, uma hora, em algum momento, uma vaga vai ficar aberta, nem que seja aquela vaga mais iniciante, e aí sim vai ter que ser feito um processo de recrutamento e seleção. O recrutamento externo, ele incide sobre os candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em outras organizações, ou ainda que estão disponíveis no mercado de recursos humanos. Ou seja, se a vaga for muito complexa, exigir muita capacitação, geralmente esses profissionais altamente capacitados e qualificados, eles já estão empregados, já estão trabalhando. E aí o que ocorre é que você vai precisar oferecer, fazer uma oferta para essas pessoas que estão trabalhando. E ainda também você pode procurar no próprio mercado aquelas pessoas que estão disponíveis, que estão querendo trocar de trabalho, que estão sem trabalhar nesse momento. Então, o recrutamento externo é isso. São as pessoas que são externas à organização e que você vai buscar atrair essas pessoas com os benefícios, com o salário, com tudo aquilo que a organização pode oferecer. Quais são as técnicas principais do recrutamento externo? Os arquivos de candidatos dos processos anteriores, então é muito importante que você faça um banco de dados. Ou seja, se a sua organização já está acostumada a fazer processos de recrutamento e seleção, é importante que você vá fazendo um banco de dados por tipo de carreira, por tipo de profissão, né? Coloque em arquivos separados para que você possa, na hora que você necessita, eu preciso de um administrador de empresas. E aí você vai lá no cargo de administrador de empresas e vai buscar quais são as pessoas que participaram de processos anteriores e que foram bem-sucedidas, ou não, mas que não foram contratadas, ou até mesmo que nem chegaram a participar do processo seletivo. E aí você vai convidar essas pessoas fazendo uma análise novamente dos currículos, para que realmente aquelas pessoas que atendam às necessidades do cargo. Outro fator, uma outra técnica, é a apresentação de candidatos por parte dos empregados da empresa. Os colaboradores também podem indicar outras pessoas, isso é sempre bem-vindo. Apenas fazendo uma ressalva que indicação não implica em contratação. Indicação implica que aquela pessoa que foi indicada por um colaborador, aquele candidato, ele vai ter o mesmo tratamento que todos os outros candidatos externos ou internos, ou seja, eles vão ter que passar por todas as etapas do processo seletivo. Uma outra técnica são os cartazes, anúncios na portaria da empresa, contatos com sindicatos, associações de classe, contatos com universidades e escolas, anúncios em jornais e revistas, agência de recrutamento e o recrutamento online, que é muito utilizado hoje em dia. Dentro do recrutamento online, quais são as vantagens? Permite recrutar talentos, há uma redução de custos do processo de provisão, aumentam os horizontes de recrutamento e facilita a vida dos candidatos. Nós temos várias empresas de recrutamento online, como a Cato, que é super conhecida, a Vagas.com, que também as pessoas falam que tem um resultado maravilhoso, o Menade, Paid Personnel, Currículo.com, Curriex e assim vai. Então existem vários, né? E hoje em dia também tem o LinkedIn, que as pessoas trocam, colocam suas informações, então também é interessante você poder aproveitar o recrutamento online. Quais são as vantagens e desvantagens do recrutamento externo? A vantagem traz sangue novo para a organização, renova os recursos humanos, aproveita a formação e desenvolvimento efetuado por outras empresas. Quais são as desvantagens? É mais demorado, é mais caro, é menos seguro, pode levar à frustração do pessoal que gostaria de estar ocupando aquela vaga e pode afetar também a política salarial. Por que é mais caro, menos seguro e pode afetar a política salarial? Porque muitas vezes você vai estar colocando na organização uma pessoa que já vem viciada de uma outra empresa, que está acostumada a fazer as coisas de uma determinada forma, que só aceita ganhar aquilo que o mercado estabelece enquanto um valor para aquela profissão. Então isso geralmente afeta a política salarial da organização. O recrutamento interno geralmente é muito mais barato, porque vamos supor, um colaborador vamos dar um exemplo de um supermercado. Então, um colaborador que trabalha no açougue há muito tempo do supermercado. E aí, o que vai acontecer? Ou no açougue, na padaria, no hortifruti, né? E aí, o que acontece? Abriu uma vaga para gestor daquele setor em que ele atua. Então, se ele ganhava, como colaborador, R$1.000, R$1.200,
e abrir uma vaga para gestor e vai ganhar R$3.000, para ele vai ficar muito satisfeito, porque vai agregar um valor para ele. E de repente um gestor, essa mesma vaga para um recrutamento externo, talvez a empresa tivesse que pagar R$5.000, R$5.500, dependendo do que o mercado está estabelecendo. Ou seja, é importante que a gente compreenda que muitas vezes o recrutamento interno ele é muito vantajoso. Quando ele não pode ser aplicado? Quando simplesmente não há dentro da organização ninguém capacitado para ocupar aquela vaga que está aberta nesse momento. E aí a gente tem uma terceira opção, que é o recrutamento misto, que é nem tanto só o interno, nem só o externo. Então existem algumas possibilidades. É quando você faz primeiro o recrutamento externo e aí, se não for abastecido, depois você faz um recrutamento interno. Você pode fazer o contrário, primeiro fazer um recrutamento interno e aí sim, se não for abastecido o processo seletivo, você fazer um recrutamento externo, ou fazer simultaneamente, que isso também é muito interessante, o recrutamento interno e externo ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue compreender que existem cerca de 5 pessoas na organização que podem fazer parte do processo seletivo. Mas você sabe que 5 pessoas, de repente, não abastecem o seu processo seletivo. E aí você precisa de pelo menos mais 5 ou 10 pessoas de um recrutamento externo. E aí depois você vai avaliar quais foram os melhores. E pode ser que o candidato interno se efetive, o externo não, ou vice-versa. Eles vão concorrer de uma forma igual. Então isso também é interessante. Quais são as etapas do recrutamento de pessoal? Primeiro, a requisição de pessoal. O início do processo de recrutamento depende da necessidade que um setor da organização tem de substituir ou aumentar o seu quadro de colaboradores. O sucesso da seleção vai depender das informações que forem prestadas pelo requisitante, ou seja, quanto mais específico for o perfil do candidato, mais condições o setor de recrutamento e seleção vai ter para buscar os candidatos que são mais adequados. E aí, as informações sobre o cargo, elas são essenciais. Então, nós temos atividades específicas a serem desempenhadas, verificar se o cargo exige atitudes de emergência, decisões frequentes, verificar se o cargo exige que o ocupante mantenha contatos internos ou externos e quais são as áreas envolvidas, verificar também se a pessoa a ser contratada vai ser responsável por algum tipo de material, por dinheiro, se precisa de ter algum tipo de estilo de liderança ou de chefia. Isso tudo é fundamental para que você consiga traçar uma ficha profissiográfica desse cargo. Então isso é bem interessante, é importante que você consiga avaliar qual é o melhor tipo de recrutamento para ser efetivado dentro da organização no momento em que você optar por um determinado tipo de recrutamento. Ou seja, qual é o melhor? É o interno, é o externo, é o misto? E aí você vai decidir isso de acordo com as necessidades daquele cargo dentro da organização.